Alguma vez você já sentiu que estavam zombando da sua fé, como se Deus não fosse fazer nada? Alguma vez você já foi humilhado só por manter sua integridade? Já foi apontado, excluído, perseguido, mesmo sabendo que estava fazendo exatamente o que Deus te mandou fazer? Se sim, então esse vídeo é mais do que uma mensagem. É uma resposta, uma palavra profética. Porque Deus viu tudo, e o tempo da justiça está chegando. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é misericórdia, mas também é juízo. E agora, chegou o momento em que ele vai mostrar a diferença entre quem zombou e quem suportou. Por muito tempo, você foi atacado, silenciado, distorcido, mas não era com você que eles estavam mexendo, era com o que você carrega. Era com o propósito que Deus selou sobre a sua vida ainda no ventre. O céu não está mais em silêncio. O juízo de Deus está vindo contra tudo e todos que tentaram impedir o cumprimento da promessa. Você não será apenas defendido, será exaltado como sinal vivo de que quem toca em um escolhido desperta a ira de um Deus que não dorme. E ele já está se levantando. Curta este vídeo se essa palavra já começou a tocar seu espírito. Se inscreva no canal. Aqui cada mensagem é direcionamento direto do céu. Ative o sininho para não perder o que Deus ainda vai liberar aqui. E mais, quero que você comente agora mesmo. Eu acredito na justiça de Deus. Esse simples comentário carrega mais do que palavras. Ele sela uma verdade no mundo espiritual. Só quem já foi humilhado em silêncio entende o peso dessa declaração. Você já percebeu que alguns ataques que você sofre não fazem sentido algum? Pessoas que mal te conhecem, que nunca caminharam ao seu lado, demonstram raiva, inveja ou até tentam te desacreditar sem razão. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O problema não é você, é o que você carrega. É a marca de Deus que repousa sobre a sua vida. É a unção que te acompanha. E quando alguém carrega algo do céu, ele incomoda quem vive na terra como se não houvesse consequência espiritual. O inimigo não se levanta contra qualquer um. Ele persegue quem tem propósito. E isso explica porque sua caminhada nunca foi fácil. Não é sobre aparência, influência ou status. É sobre essência. É sobre destino profético, é sobre o que Deus plantou em você antes mesmo do seu nascimento. E quando essa essência começa a se manifestar, o inferno se agita, porque cada passo seu em direção ao chamado é uma ameaça ao império das trevas. Eles não lutam contra a sua personalidade, eles lutam contra a sua promessa. Não se engane, o ódio gratuito que você recebe é sinal de que há algo em você que brilha mais do que os olhos naturais conseguem suportar. É como se a sua existência fosse uma lembrança viva de que Deus ainda levanta profetas, ainda escolhe com critérios invisíveis, ainda age no secreto. E por isso você foi atacado, mas também por isso você será sustentado. Muitos acreditam que podem tocar em você como se estivesse sozinho, mas o céu não te vê assim. Deus não te colocou no mundo desamparado. Quando alguém se levanta contra um escolhido, não está apenas ofendendo uma pessoa, está afrontando o próprio Deus que o ungiu, escolheu e enviou esse escolhido. A Bíblia é clara: não toquem nos meus ungidos. E isso não é poesia, é decreto. Jezabel achou que podia manipular, destruir e desmoralizar Elias como se ele fosse apenas mais um homem. Saul perseguiu Davi como se ele fosse apenas mais um pastor de ovelhas. Mas Deus viu tudo. E quando o tempo da justiça chegou, não houve argumento, força militar ou manipulação que segurasse o que o céu já havia decidido. Porque Deus não divide sua glória com ninguém, e quem toca em um escolhido toca na pupila dos olhos do Altíssimo. Você pode até ter se calado, escolhido não revidar, segurado a dor sozinho, mas Deus viu, e Ele não vai permitir que permaneça assim, porque cada palavra lançada contra você foi registrada, cada tentativa de te derrubar foi anotada.
E agora o céu se move. Eles não mexeram com alguém qualquer. Eles mexeram com alguém que é guardado, selado e protegido pelo próprio Deus. E se essa palavra está falando direto com você, escuta o que vou te dizer. Ainda este ano, Deus vai te surpreender com uma bênção tão grande que vai calar a boca de quem te zombou. Tem uma casa sendo liberada no mundo espiritual e ela será sorteada em seu nome. Deus vai te honrar onde você foi envergonhado. Mas existe um princípio espiritual. Gratidão abre portais. Então, se essa mensagem te tocou, demonstre sua fé e sua gratidão ao universo agora mesmo. Clique no botão Valeu Demais e envie uma oferta simbólica de até $100. Esse gesto não é sobre valor, é sobre posicionamento, sobre dizer ao mundo espiritual: eu creio e estou pronta para viver o que Deus prometeu. Se você acredita no que ainda está por vir, comente agora mesmo: eu acredito. Essa afirmação não é apenas fé. É uma chave que ativa promessas. É como dizer ao universo, aos céus e a si mesmo: eu continuo esperando, mesmo sem ver. Porque quem acredita antes de acontecer, já começou a viver o milagre. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se calar e tempo de agir. E o tempo de Deus tolerar calado as afrontas contra os seus escolhidos está se esgotando. Ele foi paciente, longânimo, misericordioso. Mas agora, a ira dele começa a despertar. Não por impulso, mas por justiça. Porque o céu não ignora a dor de quem foi fiel no deserto. Eles zombaram da sua fé, riram da sua esperança, usaram seu nome para alimentar conversas maldosas, achando que nada aconteceria. Mas o próprio Deus está dizendo: basta. E quando Deus diz basta, tudo treme. Ele está levantando uma nova temporada onde os justos serão colocados em destaque, não para se vangloriar, mas para testemunhar. E aqueles que insistem em lutar contra o que é dele, experimentarão o peso de mexer onde não deveriam. Essa não é uma ameaça emocional, é uma realidade espiritual. Quando Deus age em juízo, ele reequilibra tudo o que foi injustamente distorcido. Você não precisa se vingar, não precisa se defender, porque a ira do Pai está se movendo não por causa do seu clamor, mas por causa da fidelidade que Ele mesmo reconheceu em você. Quem zombou da sua dor vai tremer diante da sua exaltação. Deus observa, Ele permite, testa, prova, mas Ele também julga, e há um momento em que o cálice da injustiça transborda, e o céu decreta: agora é juízo. Esse tempo chegou. E quem brincou com o sagrado, quem zombou da promessa, quem tocou no que era intocável, vai provar da justiça que desce como espada. Porque o Senhor é amor, mas também é fogo consumidor. Eles confundiram a demora de Deus com a ausência. Achavam que o silêncio era sinal de fraqueza, que poderiam continuar ferindo, apontando, destruindo reputações, como se o céu estivesse de olhos fechados. Mas não estava. Deus viu tudo, e agora Ele age, não com fúria descontrolada, mas com justiça perfeita. Ele desce ao cenário não para conversar, mas para estabelecer o que é certo, e quando Ele entra, não sobra espaço para mentira. Você não será apenas preservado, você será levantado como sinal. Sinal de que Deus ainda honra quem permanece fiel. Sinal de que o céu não perdeu o controle. Sinal de que a promessa nunca deixou de valer. E quem tentou parar o que Deus começou, agora vai assistir. O cumprimento que ninguém poderá impedir. O espírito de Jezabel continua operando, manipulando, controlando, distorcendo verdades, tentando silenciar vozes proféticas. Esse espírito odeia quem carrega a verdade, quem confronta o pecado, quem caminha em santidade. E por isso Elias foi perseguido, e por isso tantos hoje são também. Mas o mesmo Deus que viu Jezabel se levantar, foi o Deus que decretou o fim dela, e esse decreto está sendo liberado novamente. Você sentiu o peso desse espírito tentando te calar.
tentando te isolar, colocando medo no seu coração. Mas o que Jezabel não entende é que profeta nenhum cai quando está debaixo de uma promessa. Elias fugiu, mas não caiu. E você também não vai cair. Porque há um tempo para esse tipo de manipulação acabar. E Deus já disse, o fim de Jezabel será testemunho. O juízo está vindo, e dessa vez não será adiado. Não é você quem vai lutar, é Deus quem vai executar. Jezabel não será vencida com palavras humanas, mas com a mão de Deus. E quando essa mão entra em movimento, ninguém resiste. Aguente firme, porque o mesmo Deus que sustentou Elias está te sustentando. E o fim da influência de Jezabel será mais um capítulo da sua história. Uma história escrita pelas mãos do Eterno. Algumas pessoas olharam para você e pensaram que podiam te manipular, te usar, te explorar, como se você não tivesse cobertura espiritual. Agiram como se estivessem lidando com qualquer um, como se o chamado que você carrega fosse só um título vazio. Mas o que elas não entenderam e agora vão aprender é que quem toca em um ungido de Deus está entrando em território sagrado. E território sagrado não é lugar de brincadeira. Eles mexeram com sua alma, com sua paz, com a sua dignidade. Disseram que você não era tudo isso, que você era só mais um. Ridicularizaram suas decisões espirituais, zombaram da sua sensibilidade. Mas o céu registrou tudo, porque quando alguém despreza um escolhido, está desprezando o próprio Deus que o ungiu. E Deus, que é paciente, também é justo. E quando ele se levanta, ninguém fica de pé diante dele. Agora o cenário vai mudar. E quem agiu como se tivesse liberdade para tocar em você, vai aprender pela dor que você tem dono. E esse dono é justo, zeloso, santo. Ele defende o que é dele. Você não está sozinho, nunca esteve. Eles não estavam lidando com você, estavam lidando com o altar que você representa. E por isso, agora vão ver o que acontece quando se brinca com o que é consagrado. Sim, Deus permitiu. Ele viu quando você foi atacado. Viu as palavras, os gestos, as intenções por trás dos sorrisos falsos. Viu tudo e ainda assim não impediu. Porque ele tem planos que a mente humana não alcança. O ataque não veio para te destruir, veio para te revelar, veio para te amadurecer, veio para separar o que era impuro do que é santo e, acima de tudo, veio para que todos vejam que até nos dias de dor, Deus nunca perdeu o controle. Ele permite, mas estabelece limites. Ele observa, mas não se ausenta. O inimigo pode até se levantar, mas jamais tem liberdade total. E quando o propósito do processo é alcançado, Deus vira a chave. E essa chave já começou a girar. O tempo do choro está sendo substituído por tempo de honra. E quem achava que tinha vencido vai perceber que só foi usado como ferramenta de treinamento, não como fim da sua história. Deus está mostrando que Ele é o único que governa sua vida. Nem inimigos, nem crises, nem perseguições mudam o que ele já decretou. Ele pode até permitir momentos difíceis, mas é ele quem define quando eles terminam. E quando Deus diz acabou, acabou. Ele pode ter permitido a guerra, mas a vitória sempre foi dele. E por isso é você quem vai sair dessa história com a cabeça erguida e o coração intacto. Elias era um homem de Deus, mas mesmo assim foi perseguido. Mesmo sendo profeta, mesmo carregando a palavra, foi caçado por Jezabel, ameaçado, desacreditado. Isso mostra que a perseguição não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de propósito divino. E se você se identificou com essa história, saiba, você está sendo perseguido agora, porque sua vitória foi escrita antes mesmo de tudo isso começar. O mundo espiritual reconhece o que você carrega, e é por isso que, como Elias, você incomoda. Incomoda porque revela, porque confronta, porque existe como prova viva de que Deus ainda fala, ainda escolhe, ainda move. Você não precisou se defender, precisou apenas resistir. E agora,
Assim como Elias foi sustentado pelo céu enquanto fugia, você está sendo sustentado também. A mesa ainda não foi posta, mas o fogo já está descendo. Elias pensou que tudo tinha acabado, que estava sozinho, que ninguém mais se importava. Mas Deus mostrou que ele ainda tinha planos, ainda tinha força, ainda tinha propósito. E com você será assim. A perseguição foi real, a dor foi real, mas a vitória será visível. A história está se repetindo, não para te destruir, mas para te glorificar. Você será a prova viva de que quem é perseguido por causa da verdade é exaltado pelas mãos de Deus. Você foi acusado, te apontaram o dedo, falaram seu nome em mesas onde você nem estava presente, distorceram falas, inventaram histórias, usaram meias-verdades como armas afiadas. E o mais doloroso é que muitas dessas vozes vieram de pessoas que você ajudou, que você defendeu, que você acolheu. Mas mesmo assim, você escolheu se calar. Não por covardia, mas por sabedoria. Porque no seu espírito você já sentia: quem te justifica não é homem, é Deus. E enquanto você engolia a dor, segurava o choro e caminhava de cabeça baixa, o céu já estava em movimento. Porque Deus não permite que a mentira reine por muito tempo. Ele observa, ele aguarda, mas ele age. E quando ele age, ele faz questão de mostrar que o justo pode até ser calado por um tempo, mas nunca será esquecido. Cada acusação lançada contra você será desmentida não com discursos, mas com evidência. A evidência da presença, a evidência da mão dele. Deus está preparando uma resposta que não será só para você, será para todos que duvidaram. Ele vai te exaltar de uma forma tão evidente, tão incontestável, que até quem não gosta de você vai ter que admitir: Deus está com ele, Deus está com ela, e essa resposta será pública, porque a dor foi pública. Deus não vai te justificar só no espírito, ele vai te honrar na terra. E o que antes era confusão, agora será clareza. O que era dúvida, agora será testemunho. Você não precisou provar nada, porque Deus decidiu que ele mesmo seria a sua defesa. E quando Deus assume um caso, ele não perde. Você será reposicionado não por força, não por articulação, mas por promessa. A resposta do céu não vem com ruído, vem com impacto. E essa resposta está chegando. Prepare-se para ser defendido com honra, restaurado com glória e estabelecido com autoridade. Porque o tempo da acusação está chegando ao fim, e o tempo da justiça está começando agora. Há uma linha muito perigosa que muitos cruzam sem perceber: tocar em alguém que foi separado por Deus. Perseguir um escolhido não é simplesmente um ataque pessoal, é um ato espiritual. É como assinar uma sentença contra si mesmo, porque o escolhido não anda sozinho. Ele carrega consigo a cobertura, a proteção e a autoridade do próprio Deus. E quem insiste em persegui-lo está cavando com as próprias mãos o poço onde cairá. O problema é que muitos confundem o silêncio de Deus com permissão. Acham que, porque nada aconteceu até agora, podem continuar impunes. Mas o céu é paciente, não cego. Deus permite o tempo do teste, da humilhação, da injustiça. Mas quando esse tempo acaba, o juízo vem. E ele não vem com aviso, vem com exatidão, vem com peso. Vem com o ajuste divino que coloca cada coisa no seu lugar, inclusive aqueles que tocaram onde não deviam. O juízo de Deus não é vingança, é justiça pura. E quando ele decide agir, é porque já deu tempo o suficiente para arrependimento, para mudança, para retorno. Mas se mesmo assim a perseguição continua, ele se levanta. E quando o juiz do universo se levanta, não há argumento, desculpa ou encenação que funcione. O perseguidor se torna perseguido. Aquele que desejava ver o justo cair, agora será confrontado com o próprio abismo que cavou. Você não precisa desejar o mal. Você só precisa permanecer de pé.
porque o seu posicionamento está acelerando a intervenção do céu. Deus vai mostrar que quem toca em um dos seus não sai ileso. E isso não é maldição, é lei espiritual. Aquele que persegue o escolhido assina o próprio juízo. E você, que foi humilhado em silêncio, será exaltado com evidência. Porque Deus não falha, e quem é dele jamais será envergonhado. Saul foi levantado por Deus, mas perdeu o temor. Quando viu Davi crescendo, sendo honrado, ganhando espaço, a inveja o consumiu. E esse espírito ainda opera hoje. Gente que não suporta te ver sendo usado, crescendo, mesmo sem entender que foi o próprio Deus quem te colocou nesse lugar. Eles até suportam sua presença física, mas não aguentam a glória que repousa sobre você. Porque o espírito de Saul treme diante da presença que você carrega. O que mais incomoda esses Sauls modernos não são suas palavras. É o ambiente que muda quando você chega. É o peso espiritual que sua vida carrega. É o silêncio cheio de autoridade que você emana. Eles tentam se aproximar, tentam controlar, e quando não conseguem, começam a te perseguir. Mas assim como aconteceu com Davi, o que está sobre você não pode ser retirado por mãos humanas. Porque não foi homem que te deu. Foi Deus. Davi não se defendeu. Ele não atacou Saul. Pelo contrário, respeitou. Mas mesmo assim foi caçado. Isso mostra que não importa o quanto você seja justo. Quem está com o coração corrompido pelo espírito de Saul vai tentar te parar, mas não vai conseguir. Porque quem anda com Deus não precisa fugir da guerra, precisa apenas se manter posicionado. O céu luta por quem mantém o coração no altar. E essa perseguição que você vive hoje não é sobre você. É sobre o que sua presença representa. Você é lembrança viva de que Deus ainda escolhe quem Ele quer. E isso incomoda quem está tentando manter um trono que já foi esvaziado há tempo. O espírito de Saul ainda vive, mas a presença de Deus ainda honra Davi. E você será honrado não com discursos, mas com respaldo visível. Porque o trono espiritual nunca foi definido por popularidade, mas por presença. Eles olharam para você e não viram nada além de aparência, limitações, história marcada por dores. Riram da sua fé, desprezaram seu processo, minimizaram sua entrega. Enquanto você chorava no secreto, eles zombavam em público, mas esqueceram que Deus ama surpreender através daqueles que o mundo despreza. E agora, o tempo da virada chegou, e o mesmo palco onde te ridicularizaram será o lugar onde verão Deus te honrando. Você passou por momentos em que se sentiu invisível, falava e ninguém ouvia, se entregava e não recebia nada em troca. Mas em cada segundo desse silêncio, Deus estava construindo sua plataforma de honra. Não uma plataforma de homens, baseada em números ou títulos, mas uma plataforma de propósito. E essa exaltação que está chegando não é para inflar seu ego, é para glorificar o nome dele através de você. Aqueles que disseram que você não ia durar, que não era para tanto, que era exagero, agora vão ser testemunhas do que o céu decidiu fazer com a sua história. E o mais impactante é que Deus não vai tirá-los da plateia. Ele vai deixá-los assistindo, porque a honra que vem dele é completa. Ela não apenas te ergue, ela também expõe a injustiça dos que te atacaram. E essa exposição será silenciosa, mas inesquecível. Você não pediu palco, não buscou visibilidade, só quis cumprir o que Deus te mandou fazer. E por isso, ele decidiu que é hora de te mostrar. Não para você ser visto, mas para que o propósito seja reconhecido. Eles riram. Mas agora vão contemplar, porque quem viu sua dor em segredo vai ver sua honra em público. E essa honra, meu amigo, será assinada pelo próprio céu. Chegou o tempo em que Deus não vai mais apenas te proteger no secreto, Ele vai te destacar no visível. Vai fazer questão de mostrar que você é dele.
Porque houve um tempo em que você foi ignorado, tratado como irrelevante, desacreditado por pessoas que só enxergam aparência e resultados imediatos. Mas Deus viu o que você carrega por dentro. Ele viu sua fidelidade, sua entrega, sua luta silenciosa e decidiu: agora é hora de mostrar. O que antes era só discernido espiritualmente, agora será evidenciado publicamente. A glória que repousa sobre você vai começar a ser notada, mas não como exibição, como testemunho. Testemunho de que Deus honra quem o honra, de que Ele não deixa nenhum justo desamparado. E a exibição que Ele vai fazer da sua vida será a resposta para todos que perguntaram: mas será mesmo que Deus está com ele? Ele não vai te esconder mais. Ele vai te usar como placa viva de que o céu ainda governa a terra. Pessoas que riram vão ter que reconhecer. Gente que duvidou vai ter que admitir. E até quem tentou competir com você vai entender que o que você tem não veio por mérito, veio por chamada. E chamada não se copia, não se rouba, não se imita. Ou é de Deus ou não é. E com você é dele. Essa revelação não será barulhenta, será inevitável. Você não vai precisar dizer nada, vai apenas viver, porque Deus vai selar com fatos aquilo que você guardou em fé. E essa evidência não será apenas para te honrar, mas para mostrar que o céu ainda levanta pessoas improváveis para cumprir promessas incontestáveis. Você é dele, e ele vai fazer questão que todos saibam. Você lembra quando tudo parecia perdido? Quando você se sentia esquecido, rejeitado, desacreditado por quem deveria te apoiar? Pois saiba, naquele tempo, Deus já estava começando a preparar a mesa. E essa mesa não é apenas um lugar de provisão, é um palco de honra, um altar de reconhecimento, um lugar onde você será alimentado pela graça e assistido pelos que te feriram. Eles vão ter que assistir, porque a mesa que Deus prepara é pública. O Salmo diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, não é apenas um momento de vitória, é uma exposição divina, não para humilhar o outro, mas para elevar quem foi humilhado. A mesa é justiça, é resposta, é posicionamento espiritual, e ela está sendo posta agora. Cada detalhe dessa mesa está sendo arrumado com precisão. Cada cadeira representa um ciclo encerrado. Cada prato é uma resposta. E o mais incrível, você não precisou fazer força para estar ali. Você só precisou permanecer. Enquanto te empurravam para fora, Deus te reservava lugar à frente. E agora, os mesmos que te desvalorizaram vão ver Deus te servindo com honra. Essa mesa não é para ostentação, é para revelação. E a revelação será clara. Quem caminha com Deus pode até ser esquecido por homens, mas nunca pelo céu. Essa mesa é o lugar onde sua história vai ser virada, e aqueles que tentaram te derrubar, agora terão que se sentar e ver, porque Deus prepara, serve e honra. E ninguém pode interromper o que Ele já colocou na mesa. O tempo da graça é real, mas o tempo do juízo também é. E quando Deus decide julgar, não há onde se esconder. Ele é justo, Ele é santo, Ele é soberano. E todos que tocaram nos seus, todos que zombaram da promessa, todos que tentaram interromper o que Ele começou, agora vão ter que encarar a consequência, não como castigo, mas como justiça. Porque o céu não é passivo. Ele é paciente, e a paciência acabou. Você não orou por vingança. Você pediu por justiça, e essa justiça está vindo. Está vindo com força, com autoridade, com peso de glória. Porque quem não se dobrou ao arrependimento, agora vai se dobrar diante da verdade. E essa verdade será dura, mas será necessária. O juízo de Deus não erra endereço. Ele acerta. Ele chega, ele estabelece ordem, ele limpa a terra. Muitos pensaram que podiam brincar com o sagrado, manipular os bastidores, zombar da dor alheia. Mas Deus viu tudo, e agora ele vem. Vem como juiz, como rei, como pai que protege.
E essa chegada não será simbólica, será concreta. Situações vão mudar, máscaras vão cair, tronos de injustiça vão ruir, porque o Senhor dos Exércitos está vindo e ninguém pode se esconder dele. Você será poupado, você será guardado, porque sua aliança com ele foi real. Mas quem se levantou contra essa aliança, agora vai entender que não se brinca com o plano de Deus. O tempo da exposição chegou. E quem viveu zombando da promessa, agora será confrontado com o cumprimento. O juízo veio, e quem tentou impedir sua caminhada, agora vai ter que ver você chegar no destino.